Fala galera, se você quiser aprender a fazer esse efeito Red Dragon com esse espelhamento, não perca esse passo a passo que ficou o quê, mozão? Coisa linda! Valeu, galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos para mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão. O vídeo de hoje é um vídeo bem legal, que as pessoas têm muita dúvida. Denis, eu tenho um efeito mármore na minha parede, já tem anos eu queria mudar, o que eu tenho que fazer? Emassar de novo? Como é que eu faço para remover toda a cera? Tem que passar algum produto, algum thinner, alguma coisa, algum removedor? Não, galera, eu vou te ensinar de uma maneira bem fácil, que não dá nenhum tipo de problema e depois você pode fazer em cima da outra pedra sem nenhum tipo de problema. Vou utilizar lixa Abranet, tá? Uma lixa de grão 180, lixa Mirka. Todos os materiais utilizados aqui você vai encontrar no site www.escutovelho.com. Você vê, não sei se a mozão consegue pegar que esse mármore aqui tá com muito brilho. É devido ao polimento, cera, lixamento, etc. Aqui ele já tá um pouco fosco, certo? Ó, aqui ele tá fosco, porque aqui eu já corri a lixa. Vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui, ó. O vídeo vai ficar um pouquinho acelerado, no mesmo ritmo aí, só para que não fique barulho. Sem fazer muito esforço, eu já deixei a pedra fosca. Já tirei toda a camada de cera, que aqui ó, já tá vindo até a poeirinha na minha mão. Então aqui não vem poeira, porque tem cera e aqui já vem. Ó. E depois eu passo só um pano úmido e posso entrar com outra camada de mármore. Posso fazer um outro mármore aqui em cima, sem a necessidade de ter que aplicar uma demão. Claro, se você quiser tirar a cera e aplicar uma demão de fundo de tinta, não tem nenhum tipo de problema. Mas dependendo da intensidade de cor que eu for entrar aqui, isso não é nenhum problema, tá? O efeito aqui, tá bom? Então depende muito da cor que você for utilizar. Vou fazer um branco Carrara aqui. Aí seria necessário eu dar uma mãozinha de branco, uma cor branca, até para não mostrar fundo. Mas se eu for entrar com uma cor forte, uma cor vermelha, uma cor azul, uma cor verde, não tem a necessidade, beleza? Então eu vou fazer esse pré-lixamento, tá? Para tirar só a cera de todo o efeito e vou trazer uma pedra de mármore linda aqui para vocês. Vamos lá, parede já lixada, já passei um panozinho úmido, então tá filé pra gente fazer o nosso efeito mármore. Tô utilizando a base, tá, da Marmorite, LT Shine, tá? A marca LT Shine, a massa da Marmorite é uma massa para efeito decorativo. E tô utilizando o pigmento uma gota na cor vermelha também, da LT Shine, tá? Ó, massa, a gente vai botar a massa aqui, ó, tá? Copinha aqui é de 300, a gente vai botar mais ou menos aqui uns 200 de massa, tá? E vai pigmentar. Aí é só você pigmentar a massa branca de tom vermelho ou na cor que você quiser fazer, tá bom? Ó, botei um pouco da massa aqui. Agora o que a gente faz? A gente vai dosando o pigmento vermelho aqui, ó, e vai misturando a massa, tá bom? Esse processo é um processo que requer um pouquinho de paciência, tá? Até você chegar no teu tom ideal que você queira. Então vou misturar minha massa aqui, quando tiver no vermelho que eu quero, eu trago para vocês. Tá, galera, depositei um pouco do vermelho que eu fiz do copo para minha desempenadeira e agora a gente vai fazer uma aplicação, ó. Olha que vermelho bonito. Lembrando que pro efeito mármore a gente dá de 2 a 3 demãos, tá? Até fazer uma cobertura perfeita. Dá sempre camada bem fininha, tá? Isola a tua parede, ó. E a gente vai começar a aplicação, ó. Massa gostosa de se trabalhar, tá? Essa massa, ela tem um repasse muito bom. O que é um repasse? É uma massa que não embola, tá, galera? Você pode meter ela aí, ó, que ela não vai ficar embolando. Tem massa que tu faz o primeiro repasse, quando tu vai dar o segundo, ela já tá embolando toda. Então o que eu vou fazer, ó? Bem fácil, rende muito essa massa. A gente vai aplicar essa cor aqui, a primeira demão, esperar secar, trazer a segunda demão. Denis, tempo de secagem, depende muito da região de cada um. Aqui no Rio de Janeiro, como é muito calor, geralmente de 40 a 50 minutos, ela já está seca, tá bom? E a gente vai para outra demão. Então vou aplicar essa aqui e já volto. Vamos lá, galera, ó. Eu já vou entrar com a terceira demão. Entre a primeira, que estava vermelha, e a segunda, eu fiz uma nuancezinha preta. Como é que a gente faz, ó? Um pouquinho de massa preta na ponta da espátula, tá? Você pode diluir a tua massa aí com pigmento preto, tá? Ó. E a gente cria umas nuances, ó.
Tá vendo? Todas essas nuances aqui foram criadas. Aí depois o que eu faço? Eu entro com a demão de vermelho em cima, tá? Isso aqui é característica de uma pedra que a gente vai criar aqui. Então a gente já tá deixando alguns traçados, tá? Para que fique uma camada bem longe e depois a gente vai fazer veios primários e secundários. Ó, mas esses veios aqui depois a gente traz eles de novo, ó. O Denis faz bem fininho, tá vendo? Os veios, ó, em algumas partes. E depois com a própria massa vermelha a gente dá uma camada em cima e vai ficando bem, ó, bem de levinho, tá bom? É isso mesmo que a gente quer. Então, em algumas partes a gente acaba criando, ó, que é característica dessa pedra que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Ó, tiro o excesso, ó. Sempre raspo o excesso de massa, ó, para que não fique muito grotesco. E a princípio daí a gente vai entrar com a camada vermelha em cima, tá? Então vou criar isso aqui. Quando eu entrar com a vermelha eu mostro para vocês. Vamos lá, ó. Fiz. O que eu faço, ó? Entro com a camada de vermelho, tá? Ah, Denis, o preto secou totalmente? Não, porque eu quero fundir as cores. Quero criar esse tipo de manchamento mesmo. Quem tá ligado já, quem entende um pouquinho de efeito mármore, já deve estar ligado qual é essa pedra que vai sair aqui, tá bom? Então depois você deixa no comentário aí, Denis, quando tava nessa parte aí, eu já sabia qual era a pedra que ia sair. Quem não entende de mármore, ainda não pegou a percepção de que pedra vai sair aqui, tá? Lembrando que é todo um processo. Aqui tem todo um processo para que saia essa pedra. Então, ó, a gente vai intercalando as cores, vai deixando esses veios de fundo, tá? Ó, esses veios depois, mesmo que eles cubram, depois a gente resgata ele, mas o importante é ficar esse degradê de cores, tá? Todo esse manchamento aqui, ó, olha aqui. Vem cá, mozão, bem de perto, ó. Tá vendo? Esse manchamento preto, ó, fundindo por dentro do vermelho, é isso mesmo que eu quero. Cada um, galera, tem uma técnica de fazer, tá? Eu não tô falando que a minha é certa, nem que a dos outros é errada, e nem que a minha é errada e que a deles é certa. Só que cada um tem uma forma de fazer. Eu tento ensinar da forma mais fácil possível para que vocês possam aprender, tá? E fica tão bonito como de todo mundo. Ó, a gente vai mesclando. Tá vendo que com a massinha da molhada eu consigo aproveitar a massa preta. Deixa eu mostrar aqui. Essa parte é bem importante. A massa aqui, ela não tá 100% seca. Então, quando eu meto o vermelho aqui, ó, a gente acaba trazendo um pouco de preto para cá e a gente acaba criando nuances, ó. Aqui eu criei uma nuance que não tinha, ó. Tá vendo? Ó. E eu já crio o meu próprio manchamento, beleza? Então, vou dar uma adiantada aqui e já volto. Vamos lá. Como vocês perceberam, a gente está trazendo uma imitação, né? Réplica. Como se fala em réplica, tem que ser muito 100% perfeito. Eu gosto de falar uma imitação, mesmo que depois pareça muito, vai ficar uma imitação quase que perfeita de um granito, né? De um mármore que é chamado de Red Dragon, tá? Lembrando que o Red Dragon, ele tem várias formações de veios e pigmento. Pigmentação variando de um vermelho mais intenso, um vermelho mais claro, e veios, cada um abuse da maneira que quiser, sempre se inspirando na pedra, tá bom? Então aqui, ó, eu já dei as camadas necessárias, dei 4 demãos de vermelho, mesclando um pouco de preto, igual eu ensinei para vocês, e agora nós vamos fazer os veios primários. Você pode fazer com a ponta de uma espátula, tá? Ou com um pincelzinho, aí você escolhe, ou com a bisnaguinha, aí você escolhe a forma que você quer fazer. A gente, ó, já fiz um primário aqui, vou fazer um menor aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. A gente faz ele e depois com a própria espátula a gente vem desenhando. E lembrando que na hora do lixamento também a gente consegue desenhar ele, tá? Apliquei, vamos rebaixar. Com a pontinha da espátula, ó, a gente acaba tirando o excesso, ó, e acaba criando os desenhos também, ó. Ó. Tá vendo? A gente já começa a desenhar. Vou botar só um pouquinho mais embaixo aqui, para que ele venha desde lá. Ó, tá vendo? Eu já crio um desenho. Denis, eu queria um bem pretão. Aí tu não força menos a espátula, tá vendo? Como eu já criei microveios, um por dentro do outro. Isso aí é bem legal fazer, que dá um realismo, tá? Então a gente que comanda aqui, ó. Ou com mais ou com menos veios, ou veio mais preto, mais intenso, ou ele mais manchado de vermelho. Lembrando que primeiro eu vou fazer esses veios primários e depois a gente vai trazer uma técnica de manchamento aqui para lembrar mesmo essa pedra
Red Dragon, tá bom? Então vou trazer só mais alguns veios aqui e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, vamos criar um manchamento, tá? Para ficar parecido com a pedra Red Dragon. Aí você capricha mais ou capricha menos. Como eu falei, cada uma pedra tem característica diferente de manchamento. A massa, espalhei aqui em cima do isopor, a massa preta, tá? E a massa vermelha. Isso aqui é esponja marinho, o nome você compra no Mercado Livre, ó. Bota um pouquinho em cada, ó, e a gente cria uma mescla, ó. Automaticamente, quando você bater, você já tem o preto e o vermelho junto. Então, só não tá aqui em cima do veio, tá? Mas entre os veios eu vou preenchendo, fazendo esse tipo de preenchimento. Se você notar que você carregou muito de preto, você só bota vermelho. Você vem no vermelho, ó, e bate o vermelho em cima, ó, e você acaba disfarçando, tá vendo? Você tira um pouco do preto. Então você que vai dosando o que você quer. Lembrando que vai ter uma camada névoa de vermelho em cima de tudo isso aqui, tá? Aí depois do lixamento a gente vai resgatar o desenho de novo. A gente vai entrar com a camada de vermelho em tudo, depois que secar, e depois a gente resgata o desenho e começa a desenhar com a própria lixadeira. Beleza? Então vou fechar ele todo nessa mesclação e já volto. Efeito secou, tá? Por enquanto eu não utilizei nenhum lixamento. Aí cada um tem uma técnica diferente, tá bom? Ó, vou entrar com a camada névoa de vermelho aqui agora, ó. Em cima dos veios também, tá? Ó. Eu vou resgatar meu desenho todo depois na lixa, ó. Então aqui a gente vem, ó, aplicando a camada. Bem raspadinho, tá? Senão depois dá muito trabalho, ó. Então uma camadinha bem raspada, ó. Para que serve essa camada? Para uniformizar todo o desenho, tá? Ó. Ela vai acabar uniformizando todo o meu desenho, para quando a gente passar a mão, não ter alto relevo entre um e outro. E vai dar um aspecto mais realista também, né? Na hora que tiver extração de brilho, ela dá um aspecto mais realista. Então é isso, vou aplicar essa camada, vou esperar secar e vou começar a trazer um lixamento. Vamos lá, lixa 320, a gente vai agora trazer o veio de novo, né? Até aonde a gente quer. Tá vendo? A gente vai revelando o que a gente quer do veio, tá? Se você quiser deixar ele só assim, ó, bem fraquinho, você deixa. Se você quiser deixar ele com aquele pretão, aí você vai só lixando, tá? Vamos lá, ó. Já trouxe os veios, tá? À tona. E agora o que eu vou fazer? É hora de extração de brilho. Eu vou entrar com a lixa 320, lixa 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, até 5000. E depois polimento e brilho. A gente não vai ficar mostrando esse processo porque a Politriz faz muito barulho, mas a lixa que eu utilizo é essa aqui, ó. Lixa Zabranet da Mirka. Todos os produtos tem no site do Escuto Velho, onde eu já falei, e tem um cupom de desconto na descrição. Então agora eu vou mandar ficha. Quando eu tiver nas lixas Zabralon, que são as lixas de pano, que obtém mais vitrificação, eu mostro para vocês. Por enquanto vocês só vão ver vídeo acelerado e o Denner metendo marcha. Galera, como é que tá ficando? Tô na lixa 1000, tá? Olha aí. Já dá pra ver lá dentro. Já dá pra ver, né? Uhum. Ó, tá vendo como é que tá ficando? Não pode entrar com muita agressividade com a lixa, senão ocorre isso aqui, ó. Pode dar um fundo, ó. Claro que isso aqui a gente corrige com um pincelzinho, vai fazer um detalhe. Mas é sempre bom você lixar. Por isso que é bom várias camadas. Por isso que a gente fala, dá 4 camadas, dá 5 camadas. Porque dependendo da força que você botar, você traz fundo. Isso aqui foi proposital, para que vocês vejam o que ocorre. Deu fundo. Por que fica essas marcas brancas? Porque você chegou na massa de fundo. Você forçou demais a lixadeira e deu fundo. Mas tem como corrigir. Pode vir com a massinha, pode vir com desenho, pode tampar com pretinho, e aí tudo vira efeito. Beleza? Mas não force muita máquina, senão você vai chegar no fundo da outra massa. Mas olha o aspecto que está ficando. Olha a vitrificação que já está sendo causada, tá vendo? Ó. Aí lá em cima ainda não tá tanto, porque eu ainda vou polir lá em cima. Vou lixar, né? Ainda nem entrei com... Não tem nem cera e nem polimento, tá? Tá só na lixa e já tá assim. Então eu vou fazer todo o trabalho. Quando eu vir na cera eu falo com vocês. Vamos lá, ó.
Aplicação de cera, tá? Marmorite da LT Shine. O lugar você já sabe. Tá vendo aqui, ó? Vou aplicar só uma peluquinha. Pega bem pouquinho, ó. Olha como é que ela viva o vermelho, ó. Não sei se a câmera consegue pegar. Deu pra ver, não deu? Aqui não, aqui. Ó. A gente vai avivando o preto, o vermelho, ó. Ele fica mais intenso, ó. Ó, à medida que a gente aplica, ele vai trazer mais brilho e proteção. E vai reavivar a cor, né? O vermelho, ó. Todos aqueles detalhes que nós fizemos, lembra? Batendo a esponjinha, é para criar essa profundidade aí do Red Dragon, tá bom? Ó. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar cera, vou trazer o polimento, tirar as fitas e trazer uma finalização para vocês. Finalização do trabalho, galera, olha o espetáculo que ficou. Tá descendo algumas fotos aí, tá? Onde a gente se inspira desse efeito Red Dragon. Olha isso, galera. Olha a profundidade, olha todos os veios. Isso aqui, ó, esbranquiçado, são lâmpadas que tem no teto que tá refletindo, tá? Agora você quer espelho, tá lá dentro, ó. Tá vendo? Refletindo tudo lá, ó. Olha isso. Ó, refletindo tudo, tudo. Olha isso. Agora vamos afastar aqui, ó, mostrar ele com requinte de detalhe. A pedra inteira, né, para vocês verem. Se quiser com menos veios, foi aquilo que eu falei, faça com menos, tá? Quiser com mais, faça com mais. Quiser com outra cor, faça outra cor. Ó, eu adorei, cara. Ficou lindo, toda a profundidade, tá vendo? Eu tô vindo perto para você ver a profundidade, ó. Bem liso, tá? Bem lisinho, bem espelhado. E é isso, galera. Desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam. Isso é uma forma de você estar me ajudando. E esse efeito, que o efeito é o nome Red Dragon, utilizando pigmento vermelho e preto, nós fizemos uma obra de arte que ficou o quê, mozão? Coisa linda! Valeu, galera!